A manchete principal do UOL mudou neste momento e a gente trata justamente sobre uma declaração feita hoje pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em relação ao projeto de anistia. Diante de tudo que a gente está acompanhando dessas sanções aplicadas pelos Estados Unidos no Brasil, as negociações, o motim que aconteceu também na Câmara dos Deputados, parlamentares que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro vêm pressionando Hugo Motta a colocar em votação, a colocar em tramitação o projeto da anistia. E hoje o presidente da casa, Hugo Motta, do Republicanos, disse que não vê hoje ambiente na casa para conceder anistia geral aos envolvidos no 8 de janeiro. Essas declarações foram dadas em uma entrevista à Globo News. Disse ele, abre aspas, não vejo dentro da casa um ambiente para, por exemplo, anistiar quem planejou matar pessoas, foi o que disse Motta. Um projeto auxiliar começou a ser discutido ainda no semestre passado, que não seria uma anistia ampla, geral e irrestrita. Para quem está conosco na TV, a gente faz o intervalo, mas segue também com as análises sobre essa declaração de Hugo Motta, que não vai dar a anistia a quem planejou matar pessoas. Queria te ouvir, Sakamoto. Declaração forte, né? Apesar de essa coisa do clima para colocar em votação já tinha sido dito, né? Ele fala, eu não vejo hoje dentro da casa um ambiente para, por exemplo, anistiar pessoas. Aí ele acrescentou isso. Pessoas, né? Anistiar quem planejou matar pessoas. Fabiola, o presidente Hugo Motta, né, ele saiu de todo o episódio da invasão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, aquele acampamento, né, o pessoal dormiu, né, por lá, que ele acabou saindo menor, né, que ele acabou tendo a sua autoridade posta à prova. Inclusive, você tinha deputados bolsonaristas que se recusaram a levantar da cadeira que pertence a Hugo Motta por eleição de seus pares, né? Ele saiu menor daquilo. Então, se ele simplesmente colocasse em votação a anistia, que era a pauta principal do bolsonarismo, ele ia sair menor ainda, ele ia passar desse episódio como o maior paga-lanche da Câmara dos Deputados. Era o presidente da Câmara dos Deputados, ia passar como paga-lanche da Câmara dos Deputados, que o pessoal fala, é só fazer isso que resolve? Né? Então vamos resolver, vamos fazer isso. Né? Então é o seguinte, ele já dá um recado, fala, assim não vai ser, né? Desse jeito não vai ser. A Câmara pode até aproveitar o Centrão, aproveitar o episódio para, como a gente vem conversando aqui, usar para tentar mudar foro privilegiado, proteger deputado que está enroscado com o Supremo Tribunal Federal devido às emendas parlamentares e tudo isso mais. Pode acontecer, está acontecendo, está se mexendo. Agora, a questão da anistia, ele vai acabar mostrando isso para fazer uma demonstração de força. Ele fala das pessoas que ameaçaram, que planejaram matar outras. Isso aí, é claro, limita. Se for pensar só esse pessoal, limita bastante. Você vai pegar alguns generais, você vai pegar algumas pessoas de cargos menores envolvidos, pode até pensar em botar junto um Braga Neto, que teria conseguido financiamento para isso, segundo as denúncias, né? Segundo, financiamento para essa equipe, para esse pessoal das forças especiais, né? Esses kids pretos. Ele pode até colocar no meio, mas eu acho que eu desconfio que ele está falando sempre, ele está usando a questão do plano para matar o Alckmin, Lula e Moraes como exemplo daquilo que não pode ser anistiado, mas não se resumindo simplesmente a isso. E aí ele cita a questão da discussão sobre redução de pena, que foi aquilo que estava sendo discutido com o Alcolumbre, com o Motta, que inclusive falou-se com o Supremo Tribunal Federal de fazer o quê? Não vamos anistiar o pessoal, mas mudar a lei para reduzir a pena de determinados crimes, e aí essas pessoas seriam beneficiadas de forma retroativa pela redução de pena, e aí até se discutiu uma possibilidade da redação de que isso não envolveria
as lideranças do processo golpista. Esse benefício de uma pena menor, quando um ato golpista acontecesse de forma coletiva, como foi o 8 de janeiro, não beneficiaria as lideranças golpistas, e isso deixou muito irritados a família Bolsonaro. Por quê? Porque, no final das contas, a família Bolsonaro quer livrar a cara do patriarca. Estamos de volta para quem estava acompanhando a gente na TV, e a gente está aqui repercutindo a manchete principal do UOL neste momento, que traz justamente uma declaração importantíssima do presidente da casa, Hugo Motta, que vem recebendo muita pressão por parte dos bolsonaristas para que coloque o projeto de anistia em tramitação. E disse ele: não vejo ambiente para anistiar quem planejou matar pessoas. Hugo Motta segue firme, então, em não atender aos pedidos bolsonaristas, Josias. É uma firmeza gelatinosa, não é, Fabiola? Porque ele disse, no momento, não vejo ambiente político para votação da mudança do foro privilegiado, nem da anistia. Por que o bolsonarismo quer mudar o foro privilegiado? Porque eles sonham com a perspectiva de tirar o Bolsonaro do Supremo e empurrá-lo para instâncias inferiores do Judiciário, instâncias nas quais ele poderia recorrer a infinitas possibilidades de recurso que ornam, é tão infinita a possibilidade de recurso no Brasil, que isso orna com a prescrição dos crimes, com a impunidade. Então, esse é o sonho do bolsonarismo. Nesse aspecto, um sonho irrealizável, porque nós estamos falando de um processo que já se encontra na fase final de julgamento, né? As alegações finais chegaram dos réus, e agora o ministro Alexandre de Moraes já vai providenciar, junto com o Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, uma data para julgar, provavelmente em setembro, esse núcleo crucial aí da trama golpista. E ele diz que também não há ambiente para votar a anistia. Agora, o que conspurca, envenena a declaração do presidente da Câmara, essa expressão "no momento". Ele dá a entender que em algum momento, que não o atual, isso pode ser possível, dependendo da redação do projeto, mais adiante, quem sabe. Então fica sempre no ar. E um presidente de uma casa legislativa, presidente da Câmara dos Deputados, que está na linha de sucessão da República, depois do Lula, depois do vice-presidente Geraldo Alckmin, na linha sucessória vem o presidente da Câmara. E hoje esse cargo, essa poltrona, está momentaneamente ocupada pelo Hugo Motta. Alguém que tenha apreço pela democracia brasileira não pode contemporizar com a ideia de anistiar gente que estava até anteontem tramando contra a democracia, tramando virar a mesa, anular a eleição, assassinar eleito, vice-eleito, assassinar o presidente da Justiça Eleitoral. Então, alguém que preside uma casa do Legislativo, o Legislativo é o pulmão da democracia. Podemos até comparar, não com o pulmão, mas com o coração. Ali bate, ali pulsa a democracia. E aí o presidente da casa diz que no momento não, mas quem sabe, fica no ar a possibilidade de que mais adiante, talvez. E ele, na mesma entrevista, Fabiola, admite que está sendo discutido na Câmara a possibilidade de introduzir na Constituição uma norma que obrigue ou que condicione a abertura de inquéritos e investigações contra parlamentares a um aval do Congresso. Então, quer dizer, é o Congresso avalizando investigações contra os parlamentares. Ou seja, não vai ter investigação nunca. Aliás, já houve essa regra, vigorava até 2001 essa regra. E acontecia exatamente isso. Sempre que a polícia encostava num parlamentar, a investigação parava, porque precisava de uma autorização do Congresso, ou da Câmara, ou do Senado, dependendo da condição do investigado, e essa autorização não vinha nunca. A Câmara e o Senado simplesmente se abstinham de votar. Então, vigorava um pacto de silêncio que bloqueava as investigações contra parlamentares. E eles querem isso de volta. Isso, alguns chamam de Bolsa Impunidade, eu chamo de Bolsa PCC. Isto é o sonho de qualquer membro de organização criminosa. E o Hugo Motta, com toda naturalidade, admite, estão discutindo isso na Câmara. Então, é uma entrevista, Fabíola, na qual eu não consigo enxergar, por mais que me esforce, nada de positivo. Primeiro porque o presidente da Câmara não está dizendo
eu estou sepultando, não vai mais ter anistia na Câmara, ou então isto vai ao plenário e será rejeitado, porque há um empenho da minha parte para rejeitar essa proposta de anistia. Não há nenhuma declaração parecida com isso na entrevista que o Hugo Motta deu agora. E, afora a falta de firmeza em relação à anistia, há uma completa naturalização de um debate que é inaceitável. Esta blindagem do mandato parlamentar, ele diz que há, aí é surpreendente, porque o presidente da Câmara diz que há um exagero do Supremo Tribunal Federal em relação aos parlamentares. Ele não considera exagerados os roubos que estão ocorrendo, o assalto à verba federal liberada por meio de emendas. Isso não é exagerado. Aí alega-se que o Supremo estaria criminalizando a política. Em verdade, Fabiola, a política está sendo criminalizada agora, como no passado, por políticos que cometem crimes. Eles estão criminalizando a política, não quem está investigando ou quem pode julgar. Então, eu não consigo, de fato, enxergar nada de positivo nessa entrevista, Fabiola.